Ótimo, liberando para todo mundo entrar. Gente, boa noite. Hoje a gente conseguiu liberar o link um pouquinho mais cedo. Então, só para alinhar com vocês que a gente começa aí em 10 minutos, tá bom? Então, são 5 para 6 e a gente começa às 6h05. Até daqui a pouco. Boa noite aí para as pessoas que estão chegando agora também. A gente vai começar o nosso encontro às 6h05, tá bom?
Bom, gente, já são 6h05. Jana, podemos começar? Tá, legal. Peraí, só deixa eu aceitar aqui umas pessoas que estão chegando. Então, gente, todo mundo, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao nosso último, né? Último retiro, último dia do segundo retiro em casa. Hoje, né, para fechar, né, essa série de encontros que a gente organizou para essa semana, a gente convidou a Jana, que é uma das coordenadoras nossas aqui da nossa frente de impacto social, para falar justamente sobre esse tema, né? Então a gente vê que, né, nesses tempos né, tá todo mundo, né, muito mexido, afetado, né, com o Covid. Se fala muito em doação, se fala muito em como que a gente pode fazer a nossa parte. Então, nada melhor do que, né, a Jana aí, que já trabalha com impacto social já faz um tempo, para falar um pouco sobre o tema. Então, antes de liberar o microfone para a Jana, só fazer aquele nosso acordo de sempre, que eu vou deixar todo mundo no mudo, e que vocês mandem as perguntas aí pelo nosso chat, né? Então, podem mandar muitas perguntas, e também quem quiser, quem tiver a vontade para ligar a câmera para a gente ver, né, os rostos de vocês, seria bacana, tá bom? Eu já vi aqui que a Jana já compartilhou a nossa plataforma aí no chat também, né? Mas é isso, vamos começar. Vou colocar aqui todo mundo no mudo. Jana, obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E acho que a gente pode começar com você se apresentando e também apresentando um pouco mais essa nossa frente de impacto, que é o Impacto Inquire. Oba, boa noite. Coloquei a plataforma aí que, como a gente está assim em câmera, normalmente eu tenho uma apresentação com fotos, coisas assim. Então, quem gosta de estar olhando também coisas enquanto está conversando, na plataforma você pode ver fotos de tudo que eu vou estar falando aqui hoje. É uma plataforma bem de informação também. Então, boa noite. Meu nome é Janaína, como o Matheus já me apresentou. Eu moro aqui em Piracanga tem 4 anos. E há 2 anos eu estou nessa frente, né, de coordenação dos projetos de impacto socioambiental, que a gente chama de Impacto Inquire, né? E aí eu vou contar um pouquinho, acho que o primeiro ponto, assim, acho que o nosso trabalho, né, de Inquire Piracanga, ele é bem conhecido, muito pelos nossos cursos e retiros, né, de autoconhecimento, principalmente na área holística, assim, né, e nessa frente mais espiritual e de autoconhecimento, mas também existe um trabalho muito forte em diversas áreas, assim, né? Então hoje a gente vai estar colocando o foco aí
um pouco na área ambiental e na área de educação, né? Então, quando eu falo do Instituto Inquiri, a gente vou estar, assim, é um termo bem que engloba assim muitas das nossas ações, mas hoje eu vou estar falando mais do nosso programa de impacto socioambiental. Então, muito essas ações, esses projetos que a gente faz em parceria com outras comunidades, né? Eu costumo dizer que o Impacto Inquiri é o transbordo daquilo que a gente tem de mais lindo, assim, né? Quando a gente chega num nível de maturidade de algum tema, ele acaba transbordando e tocando com a intenção de tocar as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque o trabalho dos retiros, dos cursos que é realizado dentro do Centro Inquiri, ele é muito voltado, né? O nosso público é muito um público que vem de longe para fazer algo bem específico, né? Então, o que o que eu vou estar compartilhando hoje é um trabalho um pouco diferente que a gente vem fazendo e que vem crescendo a cada ano, assim, né? E nossa intenção é realmente expandir cada vez mais essa frente de trabalho, tá? Essa frente de trabalho, ela surge muito de uma forma muito orgânica, assim, né? Então, para habitar, assim, quem já veio em Piracanga, né? Então, para habitar Piracanga, né? Esse espaço físico, para as pessoas que chegaram aqui e foram ficando, fazia muito sentido que fosse de uma forma diferente, né? Em relação a impacto ambiental, uma nova forma de organização. Então, o movimento de ecovilas e comunidades intencionais em si, ele já traz, né, um aspecto diferente de lidar com essas áreas da vida, né? Tanto econômica, ambiental. Então, eu sinto que esse trabalho, ele surge dessa necessidade de habitar o mundo, né, de viver e se relacionar com o mundo de uma forma diferente. Então, isso foi crescendo, né, muito de um interesse próprio, assim, de quem estava aqui, mas que chegou num nível de excelência, assim, num nível de muito único, assim, né, em relação a sistemas de saneamento, em relação a criar uma escola que tem um propósito e que propõe uma educação diferenciada, a se responsabilizar 100% por todos os resíduos que são gerados, criar, né, novas formas de consumo mais consciente, que mais? Assim, todas essas frentes que eu estou falando, elas estão aí dentro desse guarda-chuva, né, do impacto socioambiental. Então, quem estava na palestra do Bruno ontem, né, educação para jovens, quem estava na palestra da Karina, tudo isso está dentro do nosso guarda-chuva de impacto. Só que agora eu vou dar uma funilada, assim, como que a gente... Então, essa frente, esse programa, assim, como que a gente pega isso que a gente criou, porque é o que a gente acredita e é a realidade que a gente quer viver, então, como que a gente pega isso e leva isso para as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, esse trabalho de expansão, né, de transbordo que eu falei, ele aconteceu há 2 anos atrás, mais ou menos, né? Claro, a nossa presença aqui já acaba tendo impacto, né, nas comunidades aqui na região, mas esse trabalho intencional começou há 2 anos atrás, né, onde a gente realmente colocou energia de trabalho, energia financeira para estar criando projetos e levando essas tecnologias e soluções para as pessoas que estão à nossa volta. É a minha primeira vez fazendo isso e é meio estranho. Você fica falando e só fica vendo as carinhas. Então, se alguém quiser ir perguntando também sobre o que eu estou falando,
eu tenho tópicos aqui que eu vou falar, mas se alguém quiser ir perguntando, acho que vai me ajudar a direcionar a minha fala, assim. Então, esse é o trabalho que a gente, né, do Instituto, assim, né, do Instituto Inquiri. Então, as principais frentes de trabalho hoje é isso: educação, meio ambiente e desenvolvimento comunitário. Então, hoje as comunidades que a gente trabalha é a comunidade do Caubi, que fica mais ou menos cerca de 7 quilômetros daqui, é o primeiro povoado, quando você entra ali na Península de Maraú. Muitas dessas pessoas que vivem lá trabalham aqui com a gente, são funcionários, então a gente acaba tendo essa relação. Então lá é uma das comunidades que a gente trabalha. Tem algum trabalho começando com entre aqui o espaço que a gente está e o Caubi, existem famílias assim, mas que elas vivem um pouco isoladas, assim, não existe uma coisa juntinha, assim, então a gente está começando também a se aproximar dessas famílias. Já tem algum trabalho com elas e a gente também trabalha com uma comunidade que chama Assentamento Massaranduba, que é um assentamento rural de agricultores que fica a mais ou menos 70 quilômetros daqui. Essas são os principais, né, o público assim, que a gente tem trabalhado hoje, as comunidades. E aí a gente acaba trabalhando também com outras comunidades da península, mas muito mais em parcerias com outros projetos, outras ONGs e outras associações, do que um trabalho direto. Assim, a gente não chega a atuar diretamente com outras comunidades. Tá, o trabalho eu vou falar um pouquinho. Então, Sim, a Laura falou aqui que não ficou claro. Eu acho que daí depois, quando você, né, achar o momento certo, Jana, falar mais ou menos cada projeto, né, que a gente já fez, né, em cada frente dessa que você está comentando. isso. Então, eu vou falar dos projetos que a gente tem hoje, tá? A gente tem dois tipos de projeto, assim, eu diria. A gente tem um projeto que é contínuo, que ele acontece o ano inteiro e a gente já sabe que ano que vem vai funcionar, e no outro, ações contínuas, e a gente tem ações pontuais. Então, hoje, as ações contínuas que a gente tem é um trabalho de reflorestamento, a gente chama de Refloresta, o projeto, que é um trabalho contínuo de reflorestamento interno aqui, mas também produção de mudas para a gente estar fazendo mutirões fora daqui. Envolve também mutirões com, aí que eu falei, né, com as famílias aqui mais próximas, mutirões lá no Massaranduba, que é esse assentamento de agricultores. Então, esse projeto de reflorestamento ele tem muito a ver não só com plantar árvores, né? Mas sim tem um trabalho de recuperação e de preservação. A gente vive numa área de cerca de 74 hectares, onde a gente ocupa quase 15% disso, e todo o restante é uma área de preservação ambiental, assim, que não é uma reserva, a gente que não mexe nessa área de mata, e ela tem se recuperado a cada ano. Isso faz parte desse trabalho, é intencional a gente não mexer e não intervir nessa mata para que ela se recupere por ela mesma. E tem mais ou menos uns 5 hectares que a gente tem intervenção humana. Então, a gente está sempre plantando, tem a intenção de colher, a gente usa técnicas de agrofloresta para manejar essas áreas. E o Centro Inquiri, para quem veio aqui, ele faz parte dessa área que eu estou falando, né? Você anda, você encontra uma grande diversidade de árvores e espécies aí que não existiam aqui quando as primeiras pessoas chegaram. Esse terreno era uma fazenda de coco abandonado, assim, completamente pelada e desértica. Então, muito da vegetação que a gente tem hoje, ela foi plantada e regenerada mesmo. Então, essa é uma das frentes de trabalho. Dentro disso, a gente também começou um trabalho com abelhas nativas sem ferrão,
Então, a gente tem um meliponário e a gente vem reintroduzindo essas abelhas que têm um papel importantíssimo aí no nosso ecossistema. E esses mutirões de agrofloresta, expandido mesmo a agricultura, a agroecologia, tem esse trabalho de educação ambiental também, que acontece dentro dessa frente de trabalho. A outra frente, que a gente chama educação, ele está muito ligado ao trabalho que a escola Inquiri faz. Então, a gente tem algumas crianças que são bolsistas, então são crianças aqui da região que frequentam a escola Inquiri, e o Instituto Inquiri, ele financia, né, a participação dessas crianças na escola, e o transporte também delas até aqui. Hoje a gente tem 3 crianças fixas, mas a gente também está aberto, assim, sempre tem um mapeamento também, né, dessas crianças para entender a necessidade. Então hoje a gente tem 3 crianças bolsistas da escola. A gente também faz um trabalho de formação junto aos educadores da rede pública. Então, a escola em que oferece algumas oficinas. De ano passado e ano retrasado, a gente tem oferecido mais 1 minuto de silêncio, comunicação não violenta, esse tipo de workshops, assim, em parceria com a prefeitura, para professores da rede pública aqui na região. Então, dentro desse escopo educação, a gente tem essas 2 frentes e uma aula semanal na escola do Calbi, que é esse povoado que eu falei aqui perto. A gente dá aula de arte-terapia, não é arte-terapia, mas é uma aula de artes, uma vez por semana. A gente tem a Gabi fazendo esse trabalho aí junto com outros educadores, levando um pouquinho de arte lá para a escola do Calbi, trazendo um pouco mais dessa parte mais criativa, que acaba sendo um pouco deficiente, assim, né, na escola lá. É uma escola pública, multisseriada, são, tipo, quase 40 alunos em uma sala só, enfim. Bem a realidade local. Eu tô vendo que, inclusive, a Gabi tá aqui na nossa live. Ah, que bom! Ela pode falar também um pouquinho. Sim. Então, essa é a nossa frente de educação. E continuando assim na área de educação, né? Mas aí já vai para jovens e adultos. A gente tem um programa de bolsas sociais. Então, as nossas formações que estão ligadas a essas frentes, elas têm esse programa e está aberto a receber, a ser financeiramente inclusivo, assim, né? Então, a gente abre algumas vagas. Nos últimos tempos, a gente tem até ido buscar esses jovens. A gente trabalha principalmente com os jovens lideranças em outras comunidades, assim, que a gente sente fazendo essa parceria mesmo. Né? No último programa de formação da Escola da Natureza, a gente fez uma parceria com um projeto lá no Rio Doce. Então, a gente trouxe 2 jovens que são líderes lá, né, que estão engajadas em projetos de recuperação lá do Rio Doce, para fazer uma formação de 2 meses, por exemplo, com a gente. Né? As formações da Escola Inquiri, a gente sempre dá prioridade para educadores e professores que tenham interesse. Então, ainda nessa área de educação, tem essas bolsas sociais, assim, né? A gente tem um trabalho também com esses agricultores, que eu falei do Massaranduba. A gente tem uma relação um pouco diferente de produção e consumo com eles, que é o CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Não vou entrar tanto nisso, que é uma metodologia, é muito fácil você achar isso na internet. Comunidade que Sustenta a Agricultura. Então, por muito tempo, a gente sustentou uma relação assim com eles, mas o objetivo desse projeto, a gente trabalha diretamente com 7 famílias de agricultores, mas no assentamento eles são 35 famílias. Então, hoje a gente está deixando um pouco de focar no CSA e começando um trabalho mais amplo
que engaje, assim, que atenda também essas outras famílias e não só esses 7 agricultores, né? Então, esse trabalho visa o fortalecimento da agroecologia, da produção orgânica, né? Então, a gente faz muitas vezes oficinas de compostagem, separação de resíduos, manejo agroflorestal, e é uma forma, né? A gente tem essa relação de produtor-consumidor bem direta, sem intermediários, e aí isso minimiza desperdício de alimentos, a gente financia a produção dos alimentos anteriormente, para que os agricultores não tenham que arcar com esse peso sozinhos. Se tem alguma questão, choveu demais, perdemos produção, a gente compartilha esses custos, esses gastos. E além disso, acabam, né, a intenção inicial desse projeto tinha a ver com a agricultura, mas é impossível se manter dentro desse quadradinho quando você se depara com uma realidade bem diferente do que a gente vive, né? E de muita vulnerabilidade, assim. Então, sei lá, quando a gente foi colocar sistema de irrigação na área de agricultura, a gente percebeu que muitas famílias não tinham a água encanada que iam até a casa delas. Então, já rolou um movimento de melhoria do sistema de distribuição de água. A gente começou a criar uma mini biblioteca, porque as crianças ficavam super animadas, assim, ficaram super animadas. Uma vez que a gente doou alguns livros, a gente viu que seria legal criar uma biblioteca. Então, o Massaranduba, hoje a gente faz essa relação em parceria com uma outra associação, que é a Associação Mecenas da Vida, que tem muita experiência nessa área. E hoje a intenção desse trabalho é realmente um pouco mais amplo, assim, de mapear as necessidades dessa comunidade e ver como que a gente pode estar apoiando nas diversas áreas, não só na agricultura e na produção de alimentos, mas de fato hoje é uma frente que é isso, eles plantam, a gente consome, a gente quer comer alimentos orgânicos e plantados com amor, e eles podem fazer isso. Então, é um casamento perfeito, assim, mas hoje a gente também tem expandido essa relação para além da agricultura também. E aí a gente tem um trabalho super lindo com a Gabi também, que está aí presente, lá no Caldo também, que é um trabalho a Gabi é formada em arte terapia, então é um trabalho com mulheres, um trabalho que envolve um pouquinho de tudo, assim, né? Autoconhecimento, empoderamento da mulher, assim, através da arte, né? Então, começou com bordado, mas eu acho que hoje elas fazem muito mais que isso. Hoje elas têm uma linha de produtos lindo, por sinal, que começou com esses encontros, né, esses espaços que eram criados, um espaço de confiança, de partilha, que eram criados através da arte, né, de sentar, aprender, bordar juntos. E hoje tem crescido muito e está virando também uma marca e trazendo uma sustentabilidade financeira também para essas mulheres. É um projeto muito, muito, muito lindo, que é o Confio. Então, esses são os projetos que já estão há mais tempo, assim, né? Que já estão mais enraizados dentro desse trabalho que a gente faz. A gente tinha também um trabalho de microcrédito, onde a gente emprestava pequenas quantias de dinheiro, principalmente para agricultores e pessoas que estavam ligados ao Instituto e que queriam começar um novo negócio, algo assim, mas nesse momento a gente não está fazendo. A gente viu que era um pouco mais complexo, que a gente precisava de coisas burocráticas, assim, então hoje a gente não está fazendo, mas por 2 anos a gente fez, e era um trabalho incrível, assim, que possibilitou o Bita, que é um dos agricultores lá do Massaranduba, comprar uma roçadeira, por exemplo,
e fazer trabalhos com a roçadeira e cuidar da terra dele com a roçadeira. A gente tem a Rose, que abriu o próprio restaurante, e hoje faz lá muqueca vegana, que a gente pode ir lá também sair para comer, enfim. Também foi uma ação que eu vejo que tem um impacto importante, mas que hoje é um dos projetos que estão um pouco inativos. Jana, é, tem algumas perguntas falando de como que ficam esses projetos agora, né, enfim, nessa fase da pandemia, mas antes eu acho que é legal a gente esclarecer algumas coisas de alguns projetos, né, que eu, tipo, né, pelo menos assim, acho que até desperta a curiosidade assim das pessoas aqui, né, que estão ouvindo isso pela primeira vez, né, de você. Por exemplo, eu trabalho com as abelhas, né? Por que a gente escolheu abelhas, né? Qual que é o objetivo, né, da gente, né, investir o nosso tempo, né, e investir a nossa energia nessa criação das abelhas nativas sem ferrão? Você consegue, né, trazer esse motivo para gente? Sim. Eu não sou super especialista, mas sim, com certeza sei o Uhum. propósito. As abelhas, elas são uma pecinha-chave, assim, em tudo, né? Ligado qual que é o trabalho das abelhas? De polinização, né? E existem algumas espécies de frutas, de árvores, enfim. Falei, não sou especialista e quem é, me desculpe, mas elas têm um papel insubstituível, assim, né? Então, por exemplo, tem frutas que e essas espécies elas são polinizadas por diversos. Existem outros polinizadores, a abelha não é a única, mas existem espécies que só a abelha poliniza, né? Então, se a gente olhar para o nosso prato, assim, 80% do que a gente come é responsabilidade das abelhas. Esses alimentos só chegam no nosso prato graças às abelhas. Então, sem as abelhas, a gente teria uma alimentação muito pobre, assim, né? A gente teria muita falta de disponibilidade de alimento, assim. Então, na verdade, a nossa sobrevivência nesse planeta ela está diretamente conectada a, a presença desses seres no universo, assim, né? E hoje, devido a muitos aspectos, mas principalmente ao uso de agrotóxico e o desmatamento desenfreado, né? As abelhas estão sendo dizimadas, assim, né? Então é extremamente fundamental a gente estar criando espaços assim para que esses seres possam se desenvolver e se multiplicar. Então, foi isso que a gente fez. A gente escolheu as abelhas nativas sem ferrão, que são abelhas nativas daqui da Mata Atlântica, que é onde a gente está. Né? As abelhas que têm o ferrão lá, elas são as apis, né? Elas também são incríveis, mas elas não são nativas aqui. A nossa intenção não é tanto a produção, né, de mel. Então, a gente também tem vontade de introduzir as apps aqui também, mas a gente ainda é um projeto bebê, assim. A gente teve a sorte de ter a Marcinha aqui com a gente, que é uma amante das abelhas e tem alguma experiência. E aí, quando ela chegou para morar com a gente não teve dúvidas em começar esse projeto. A gente chamou uma professora especialista assim, no tema, que acompanhou a gente por um tempo, deu alguns cursos, e começamos a introdução dessas abelhas. Hoje a gente tem cerca de uns 24 enxames monitorados, assim, de umas 9 espécies diferentes, dentro dos nossos meliponários, assim, né? Mas hoje a nossa intenção principal é realmente a preservação e a multiplicação, assim. E não... a gente aprendeu esse manejo ecológico, né? Super... que não é agressivo. Tem muitos mitos em relação às abelhas também, né? Se é vegano, não é vegano, enfim. Até onde a gente aprendeu, o mel é sim um produto vegano. Ele não é de origem animal, não é a abelha que produz o mel, né? O mel é o néctar. A abelha, ela só tipo processa.
o mel, o néctar, né? E aí surge o mel. Que sempre é uma pergunta, né? Mas vocês não são Uhum. veganos e elas produzem uma medicina incrível, assim, né? Hoje a gente usa muito mais a nível medicinal, assim. Que legal. E assim, outro projeto que eu acho que seria legal a gente comentar sobre as ações dos últimos anos, né, até aproveitar que a Gabi está aqui, o Confio, eu acho que seria muito legal, assim, né, pelo menos eu, né, aqui morando aqui, vi muito, né, todas as ações que a gente fez, assim, sabe, né, de proporcionar aquela experiência da viagem para as meninas, indo para Salvador, os desfiles. Então, né, queria, né, também convidar, se você pudesse falar um pouquinho mais, e até a gente abriu o microfone aqui para a Gabriela Nibaso falar mais sobre esse impacto, assim, né, que para mim ele vai muito além, assim, de, tá, estamos ensinando pessoas a abordarem, né, a gente está trazendo empoderamento mesmo, né, para esse público. E daí, até queria ver se a Gabi queria falar um pouco. Vamos ver, vou tentar abrir o microfone dela. Oi, Olá, oi, gente, boa noite. Estou nervosa, gente, não me esperava por isso aqui. desculpa pela surpresa, mas Pois é, eu senti estava de fazer aqui só isso. para assistir a Jana, estou participando, eu estou no Uruguai agora, né? Estou longe de minha casa e a forma de estar conectada é podendo estar junto com vocês fazendo esse curso, está sendo incrível, podendo estar escutando todos os irmãos assim todos os dias, né? Então, entrei só para assistir também, mas enfim. Que vocês queriam saber um pouquinho que contasse sobre o projeto, assim, rapidamente? Sim, e fala também das ações que a gente organizou desse ano para cá, principalmente, né, eu acho que a viagem, né, para Salvador, os desfiles que aconteceram, né, nos retiros aqui, eu acho que foi bem importante, assim, né, para o projeto e para as pessoas, né, que foram impactadas pelo projeto, né, acho que você pode trazer sua percepção de alguém que coordenou isso aí o ano inteiro. Tá. Então, esse projeto, ele começou bem antes da gente ter um instituto, né? Aí foi uma vontade minha de poder compartilhar, assim, esse lugar do que a arte trouxe para mim, assim. E isso também me fui formando, né, como autoterapeuta, sou educadora, então estou fazendo meio que um combo aí de muitas coisas. E quando o instituto chegou, eu senti que foi a possibilidade do projeto também florescer, né, porque teve, não era só eu sozinha, né, tinha algo a mais, né, tanto, né, do apoio do instituto, também como as pessoas que vão conhecendo e que queriam fazer parte de alguma maneira, né. Então, eu vi que isso deu uma possibilidade de o projeto pegar mais força e ir avançando assim no caminho dele. E aí, para mim, sempre foi, no começo, foi um espaço de compartilhar, assim, né? Eu tinha essa vontade de conhecer aquela realidade e ver o que eu podia fazer a partir daquela realidade. Eu não cheguei muito, assim, para fazer... Eu sabia que eu tinha algo para oferecer, mas eu queria saber que eu, do outro lado estava se buscando também, né? E aí eu fui conectando com essas mulheres, então no começo foi muito um lugar assim de oficinas através de bordado, costura, algum artesanato, e aí a gente foi criando um vínculo, e aí eu fui conhecendo a história, e eu fui percebendo assim, as necessidades daquele povoado, e enfim, uma coisa foi abrindo o caminho sozinho, assim, eu senti que foi muito através do coração, assim, para mim, assim, já quando começou o instituto, foi que eu consegui fazer já um planejamento, mas no começo foi muito assim de meu coração, as coisas chegando. E aí, no último tempo, a gente percebeu que, enfim, a gente começou a bordar, né? E esse bordado ele veio muito assim de uma necessidade minha também de conectar. Eu encontrei no bordado uma forma de meditação, então eu senti que era uma forma de poder trazer para elas também o autoconhecimento, que às vezes quando a gente leva para uma realidade muito diferente da que eu moro, por lo menos em Piracanga, fica muito difícil trazer término do autoconhecimento. Então eu fiquei pensando, como que eu posso fazer isso na prática? Como que eu posso fazer esse cercamento de uma forma que não gere medo, que não gere resistência? E aí pensei no bordado.
E foi muito incrível que a gente eu empecei a perceber também, a vez que as meninas aprenderam muito rápido, eu também não sabia muito sobre bordado, eu sabia bem pouco, assim, mas eu sou bem aventureira, assim, então eu vou experimentando e aí eu vou criando, e quando eu quero acordar, a gente aprendo, né, e vou procurando por aqui, por lá, então fui passando tudo o que eu ia sabendo, assim, para elas. E aí eu empecei a perceber que o projeto começou através desse bordado, que muitas vezes no começo também dava uma insegurança para elas, porque elas falavam, eu não sei desenhar. Muitos padrões que a gente tem, né? Nessa forma, na nossa criatividade, né? Que acha que não pode, que não sabe, que não vai fazer mal. Aí eu pensei, bom, tá, então vou dar uma base que vai fazer uma confiança. E aí a gente começou a abordar sobre chita, que era um material mais barato, né? Então ele já tinha um suporte, né? E aí elas começaram a abordar em cima daquilo. E aí foi muito incrível que eu comecei a perceber como esse trabalho estava dando a possibilidade dela, a partir de uma história, que é a história dela, elas tinham o poder de poder ressignificar ela, de poder trazer novas cores, de poder fazer novos caminhos, porque aquela flor já não era aquela flor. Essa flor era totalmente diferente a partir do bordado. Então eu fui encontrando ali o caminho do confio, né? Então, o projeto se chama Confio, esse lugar de poder confio, e esse lugar de confiar, de me abrir novas possibilidades. E a partir disso, a gente foi criando alguns produtos, e aí eu vi a necessidade de levar elas para um lugar assim mais profissional mesmo, porque eu vi que elas tinham muita capacidade. E aí tinha um curso, né, de um grupo de bordadeiras bem reconhecido no Brasil, que se chama Martins Dumont, e elas chegavam em Salvador. E aí eu cheguei um dia lá no que eu vi e falei, gente, vai ter um curso incrível, quem quer ir? E aí elas, como assim quem quer ir? Sim, quem gostaria de ir nesse curso? Eu gostaria, mas eu não tenho o dinheiro. E aí eu falava assim, não, mas eu estou perguntando quem gostaria, eu não estou falando quem tem o dinheiro, né? E aí elas começaram a empolgar. E aí eu falei assim, não, preciso primeiro saber quem que estaria disponível para poder ir. A partir disso, assim, a gente vê como faz. Então, também traz esse lugar o projeto de poder sonhar, de poder ir além daquilo que a gente vê que não posso, não tenho, ou não sei como vou fazer. Então, está trazendo esse lugar também para elas, ir além daquilo que elas acreditam. E aí eu cheguei lá em Piracanga, né, e falei, Jana, olha só, está tendo esse curso, né, tipo, eu gostaria muito de levar as meninas, elas estão, tipo, pelo menos as primeiras 4 que começaram, acho que seria muito legal. Aí o impacto, né, o Instituto apoiou essas bolsas sociais, então pagou o curso para elas. E aí, no outro dia eu estava ligando para ela, falei, gente, conseguiu dinheiro para a gente poder ir, para pagar o curso. Agora a gente precisa juntar o dinheiro para a viagem. O que a gente pode fazer? Então, e aí abriu também um espaço delas poder sonhar, de elas poder pensar como que eu posso, então, o que eu poderia fazer para gerar dinheiro? Aí a gente foi pensando, bom, vender produto, fazer uma rifa, fazer comida, elas gostam muito de cozinhar, fazer comida, fazer um evento. Aí a gente chegou a fazer um desfile. E aí a gente foi a primeira vez que foi criando para apresentar nossa primeira coleção, que se chamou Florescer. E aí foi muito lindo assim esse processo, né? Ela poder perceber assim quanto ajuda elas tinham, né? Quantas pessoas estavam apostando no potencial delas. Então isso foi bem importante assim, né? De elas poder ver que elas estavam fazendo viagem para aprender mais naquilo que elas estavam realizando, naquilo que também elas estavam fazendo descobrir internamente, né? E a possibilidade de poder, muitas nem haviam salido do povoado. Então ir para Salvador era tipo, uau, a gente vai para Salvador. E bom, e a gente foi, né? Então me vi viajando, parecia que eu estava viajando, mulheres, né? Me veia assim, tipo, viajando com crianças, descobrindo o mundo, querendo sair pela rua, comprar coisas, tomar um sorvete, coisas básicas, né? A gente conseguiu uma casa muito linda para ficar. Enfim, a gente chegou lá no curso, e esse foi um lugar assim que eu falei, a gente, é isso, porque me trouxe assim muita confirmação do trabalho que a gente está fazendo. Então o curso ele tinha, né, eram 4 horas, então ele tinha um certo, um padrão de funcionar. Mas quando a gente contou a história, né, do que a gente estava fazendo, e a própria bordadeira que estava ensinando ali, começaram a ver o trabalho que as meninas tinham, né, começaram a ensinar mais para a gente poder voltar com mais pontos, né, entendendo um pouco mais como
combinar cores, como fazer um pouco mais de relevo no bordado. Então, elas foram aproveitando esse momento. E aí o resto do curso começou a ver que elas estavam ganhando mais informação que o resto, né? E aí as pessoas começaram a ir diretamente nas meninas para elas poderem ensinar às outras pessoas. Então, dentro do curso, elas também se convertiram em essas professoras, né? Poder ensinar o outro, poder compartilhar aquilo que recém havia acabado de aprender. E aí elas voltaram assim muito felizes, falando assim, tipo, as bordadeiras do curso falaram para elas: vocês são bordadeiras de alma, né? E isso para ela ficou assim muito marcado, assim, como, uau, que louco, né? A gente sabe, a gente sabe, está descobrindo, na verdade, que a gente sabe. E por aí está indo, né? Então hoje a gente já criou vários produtos e isso está gerando também a possibilidade dela ter uma renda econômica. Então todo o que a gente vende fica uma parte para o projeto para juntar, para comprar os materiais e o resto vai para elas. E aí eu comecei a ver como também esse dinheiro que estava chegando para elas conseguiam invertir em outras coisas que a sua realidade não lhe permitia. Então, sei lá, uma queria aprender há muito tempo a fazer velas, né? Então, conseguiu pagar-se um curso em Itacaré para ir a fazer vela. A outra, eu gostaria muito de ter na minha casa, sei lá, coisa mais para ela, assim, mais para o feminino também, né? Comprar uma roupa bonita, coisas que às vezes não eram a prioridade daquela família. Então, eu fui vendo como o projeto vai devagar, né? Mas também, por outro lado, muito rápido, assim, abrindo muitos caminhos na vida delas. Então, está sendo muito incrível. Eu vou estar compartilhando um pouquinho mais dentro do Instagram do Impacto também, né? Textos, algumas fotos. A intenção também é isso, peças de roupa que a gente faz, é um produto assim bem lindo, tá com muito amor, cada peça única, né? Ali tem também uma história sendo contada. E hoje a gente sigue trabalhando na distância, assim, né? Um pouco mais eu acompanhando como que está essa realidade delas e construindo as histórias, assim, eu falei, eu não quero ficar parada, então o que eu posso fazer? E aí a gente foi criando histórias, né? Histórias de vida, então estou fazendo um conteúdo assim para poder também estar levando para vocês, né? Para as pessoas, assim, compartilhando as histórias de vida, como esse projeto está mudando a vida dela, quais são os sonhos dela, né? Pensando, nossa, agora que eu vejo que eu posso, então eu gostaria de fazer tal coisa. Então vejo assim como vão desabrochando, como se vão abrindo para ter uma nova forma de viver. Na básica é isso. Gratidão aí por compartilhar com a gente, foi muito bom, né, Jana? Gratidão, Gabi. Nada melhor do que Obrigada. ouvir de você, né? Quer? Nada melhor do que ouvir de você. Pois é, porque aí vem tudo que está É. dentro, né? Muita emoção, muito amor, muita alegria. Assim, eu estou bem feliz de poder estar fazendo isso. E eu acho que tem muitas formas de contribuir, assim, também. Tanto para esse projeto como para a educação, né? Isso que a Jana falou também, participar na escola foi muito lindo para mim também. Então, é isso. Eu acho que a gente unindo, né? Cada um com o que puder, tem muita forma de fazer com que esses projetos também sigam mais para frente, crescendo também mais e podendo expandir mais para outras realidades. Então, não quero tirar mais tempo de vocês. Obrigada. Obrigado a você. Acho que pegando o gancho no que a Gabi está falando em relação a como a gente está seguindo, né, com as nossas ações, aí eu acho que já vale falar assim, a gente está nas organizações finais, assim, de como vai funcionar, mas é isso, a Gabi continua à distância com as mulheres, assim, mas a gente está querendo criar, ainda não, eu não sei se a gente ainda não definiu no Bateu o Martelo, mas a gente tinha pensado aos sábados mesmo, que era sempre quando acontecia Eu Confio, de estar abrindo, não sabemos se vai ser live no Instagram, acho que provavelmente live no Instagram, que a Gabi vai estar trazendo um pouco dessa experiência, o mesmo trabalho que ela faz com as mulheres, assim, mas está compartilhando com o público, assim, então escolher pontos e técnicas de bordado ou outras técnicas para estar fazendo junto e estar conversando, assim, compartilhando um pouco da vida e ela contando também sobre esse trabalho de arte-terapia e como é isso na vida dela e como isso
é importante no momento que a gente está atravessando, né? Como que a arte pode ser realmente uma ferramenta para a gente estar mantendo aí nossa sanidade mental nesse momento tão conturbado, assim. Então, em breve a gente já vai divulgar como que vai funcionar, mas a gente vai ter uma vez por semana alguma atividade relacionada ao Confio, e até pensando assim na possibilidade de estar criando grupos mesmo mais fechados, assim, né? Junto com a Gabi, de estar bordando e criando coisas incríveis ao mesmo tempo que você está mexendo dentro, assim, né? Esse é o plano, assim. As meninas continuam produzindo, então seria, não sei se está pronto, mas também a lojinha online lá para quem quiser comprar os produtos que são maravilhosos. Eu vivo de Confio para cima e para baixo, aí eu amo. Então, esse é os planos para o Confio. Então, é assim que a gente está conseguindo passar esse momento, assim, em relação a esse projeto. Outras ações que continuam, o reflorestamento, né? Que a gente continua com o manejo das abelhas. A gente continua produzindo mudas, cuidando do nosso viveiro, a gente continua plantando e manejando as áreas aqui dentro. A gente tem feito isso individualmente, assim, né? Não em grupos, ou no máximo 2 pessoas trabalhando, mas à distância, assim, pessoas que já sabem como fazer e tal, mas a gente continua fazendo. Na verdade, tem sido uma atividade incrível, assim, para esse momento também, né? Onde a gente tá aí, enfim, plantar, colocar a mão na terra também é um outro escape aí para manter a sanidade mental nesses momentos. Então tem sido incrível. Então o projeto de reflorestamento continua, limitado, né? Não tá rolando mutirões, mas a gente já está produzindo muda para quando as nossas atividades, né, as coisas forem se normalizando, a gente poder fazer mutirões aqui na região. Com o Massaranduba, a gente continua parcialmente também. Eu não falei tanto, mas essa parceria com Mecenas da Vida tem a ver com um programa. Saiu, na verdade, amanhã vai sair um post no nosso Instagram explicando bastante sobre essa parceria. Então, quem quiser saber mais. Mas é uma ONG que trabalha com compensação ambiental, né, com compensação de carbono, principalmente em atividades turísticas. E aí, quem já veio aqui, você paga uma taxa ecológica, e a gente, como centro, a gente também paga uma taxa compensando o gás de cozinha que a gente usa, o transporte que a gente usa para buscar a galera lá na balsa ou para comprar alguma coisa. Isso é calculado, é revertido, né? É definido um valor monetário, e esse valor ele é revertido em pagamentos, a gente chama de bolsa compensação, e ele é direcionado a agricultores, e esses agricultores assumem compromissos com essa instituição. Dentro disso tem a criança precisa estar na escola e não pode estar trabalhando com trabalhos pesados, separação de resíduos, não pode usar agrotóxico, tem uma lista de compromissos que esses agricultores têm que cumprir. Resumindo, o Massaranduba ele faz parte desse programa. Então, hoje, a gente paga bolsas, né, essas bolsas de compensação para eles. Esse dinheiro vem das nossas ações do centro, né, e dos nossos visitantes. O que não está acontecendo. Mas, como instituto, a gente decidiu manter esses pagamentos, né, pelos próximos meses, mesmo quando a gente não está tendo essa entrada, assim, né? Que a gente vê que seria um impacto grande, assim, parar com esse pagamento hoje, né? É um pagamento importante. Então, hoje, com o Massaranduba, é isso que está acontecendo.
que mais? Reflorestamento. Na escola, as crianças continuam, a escola em Kiri ela está funcionando online, né? Então, as crianças elas continuam recebendo, frequentando a escola online, né? Eles moram a mais ou menos 2 quilômetros daqui. Então, semanalmente, através dos nossos feirantes que vêm aqui deixar comida, a gente tem levado as atividades para eles e eles trazem as atividades para os educadores e os educadores falam também no telefone com eles para ver se eles estão precisando de alguma ajuda, respondendo perguntas e tal, tem esse acompanhamento. Então, esses projetos continuam e o que a gente abriu, né, que são coisas que a gente continua fazendo seguindo todos os protocolos do momento, assim. E uma coisa que a gente começou agora é essa assistência a todas essas pessoas que já estão envolvidas com a gente. Então, tanto em relação à informação, né? Então, agora saiu a história do auxílio do governo, auxílio emergencial do governo. Foi tudo divulgado na internet. Algumas dessas pessoas que até têm assistência social e tal, como Massaranduba, até chegam essas informações. Mas as famílias aqui na região talvez nunca iam ficar sabendo que isso existiu, assim. A pessoa não tem celular, a pessoa... Foi muito doido, assim. Então, eu fiz esse trabalho nessas últimas semanas de mapear essas famílias, pegar os documentos, entrar na internet e cadastrar essas famílias. E aí é impressionante. Você encontra alguns que, tipo, não tem nem certidão de nascimento, assim. Tipo, cara, não tenho nenhum documento. Então, nesse momento, a gente está fazendo esse trabalho de assistência, assim, né, com informação, acesso à internet, para garantir que essas pessoas consigam também esse auxílio do governo, que é importante. E também a gente está agora organizando uma lista de prioridades para dar cestas básicas. Algumas das famílias que já estão bem próximas já têm recebido assim, alguns alimentos e tal. E aqui mesmo com os moradores também está rolando um pouco dessa movimentação. Então, hoje o foco, porque essas outras ações elas estão se sustentando, assim, né? Mas hoje o foco é manter contato, né, com essas comunidades que estão ligadas a gente, tá sempre perguntando se eles precisam de alguma coisa, como eles estão, levando a informação necessária para eles estarem engajados, né, no que está acontecendo no mundo. E eu vejo que é isso, o bem básico, assim, né, alimentação. Tem sido desafiador, né, por não ter esse contato. Então, mapear as famílias tem sido desafiador. Também aqui internamente a gente está com esse acordo de não estar saindo e ninguém entrando de piracanga para garantir que a saúde de todos, assim. Então, tem sido um trabalho desafiador, mas a gente está fazendo aos pouquinhos, assim. Então, hoje, as doações que a gente vai estar recebendo, a gente vai estar começando realmente uma campanha direcionada a isso. Para criar esse fundo que a gente está chamando bem do Covid, assim, né? Para estar comprando cestas básicas e alimentos frescos também para essas famílias aqui na região. E também tem colocado muita energia em criar parcerias, assim, né? Porque também é isso. A gente também tem um limite que a gente consegue atender. Eu acho que, assim, uma coisa importante, assim, que eu acho que é um diferencial do nosso instituto é que normalmente, né, essa área de terceiro setor, as organizações não governamentais, elas acabam dependendo muito de recursos financeiros externos. E a gente tem um grande presente, assim, né, que hoje aqui parte da receita que a gente faz
com isso que todo mundo conhece, cursos, retiros de autoconhecimento. Então, parte desse recurso financeiro, ele é direcionado para essas ações de impacto socioambiental. Então, assim, pelo menos a gente já sabe que a gente tem alguma coisa para fazer e a gente pode trabalhar em cima disso. Mas, claro, se a gente consegue apoio, doações, a gente consegue fazer mais, né? Então, hoje a gente está contando com esse recurso que a gente já sabe que a gente tem e a gente, como comunidade, a gente se compromete a estar investindo, né, nesse momento, mas a gente está se abrindo para mais, né? A gente... Que ótimo se a gente der conta dessas pessoas que já estão ligadas a gente, mas eu já sei, assim, já tenho uma lista de mais 100 famílias aqui na região que hoje a gente não consegue chegar até elas, por exemplo, com os recursos que a gente tem. Então, também tenho feito essas parcerias, assim, procurando editais, procurando outras fontes de recurso financeiro para estar ampliando essas ações. Acho que é isso. Certo. Jana, então assim, né, pra gente fechar também, né, foi muito legal esse papo aí de você, né, a Gabi contando sobre os projetos. Já que você falou, né, no tema da doação e das nossas ações, se você pudesse compartilhar um pouco, né, sua visão sobre essa questão da doação, né, nesses tempos de Covid, já que você também está trabalhando com isso faz um tempo, né, que é bem o tema, né, do encontro de hoje. Como que a gente pode fazer a nossa parte, né, nesse momento, assim, né? Eu acredito que a gente deve ter pessoas aqui de realidades super diferentes, né, mas eu creio que, né, a maioria tem sempre esse pensamento, né, de que, nossa, como será que eu consigo fazer a minha parte, né? Será que, sei lá, eu faço uma doação? Será que eu, né, começo a procurar projetos diferentes que eu possa apoiar, né? Só consigo apoiar com dinheiro? O que você está sentindo, assim, né, e também de fazendo esse trabalho, de como que a gente pode, né, fazer aquele pouquinho que pode, né, ajudar, né, muitas famílias, né, muitas pessoas que estão realmente necessitadas, né, nesse tempo de isolamento social, assim. Uhum. Hoje, assim, né, eu vejo que os recursos financeiros acabam sendo bem importantes, principalmente nesse momento onde é uma necessidade mesmo, né? Mas eu acho que outros apoios também são bem-vindos. Eu conheço, sei lá, hoje a gente tem uma pessoa que faz voluntariado com a gente, assim, é especialista em captação de recursos e ela dá dicas, ela apoia a estruturação. Então, esse tipo de apoio também é bem-vindo, né? Se alguém tem algo que, olha, eu sei que eu posso apoiar, ou eu sei uma instituição que vai adorar o projeto de vocês, isso é super bem-vindo. E os apoios financeiros, em relação à doação, é interessante, né? O quanto isso mexe em Uhum. crenças e, enfim, coisas profundas dentro da gente, assim. Eu vejo, às vezes, as pessoas têm até dificuldade em decidir quanto que ela tem que dar, mas acha que é pouco ou não sabe se isso vai fazer diferença, assim. Eu acredito que se você está dando de coração e se é aquilo que você realmente pode dar nesse momento, vai fazer a diferença. Assim, com certeza vai fazer diferença, não importa a quantia, assim. E eu vejo que o maior desafio hoje, eu como uma pessoa que eu gosto de doar, dou para outras instituições que não a gente. Eu gosto de ter a certeza de que o trabalho que está sendo feito está alinhado com aquilo que eu acredito, algo que eu confie, né? Então, hoje, eu vejo esse nosso trabalho de impacto e essa frente de doação muito como esse canal de parceria mesmo com pessoas. A gente não tem um trabalho super forte de tipo, doe agora, enviar para todo mundo pedindo doações. Eu sinto que é muito um trabalho de criação de rede, assim, de pessoas que já acompanham o nosso trabalho, que já conhece, que já confia mesmo, porque esse não é o foco, assim, sabe? De estar... realmente, eu vejo hoje uma oportunidade para quem quer, para quem sente, para quem acredita no que a gente está fazendo,
de estar direcionando uma energia que você tem para algo que você sabe que vai fazer a diferença, assim, né? Porque é isso, tem muitas instituições, assim, tem muitos lugares onde você pode doar. Eu acho que, para mim, pelo menos, faz diferença essa proximidade, assim, sabe? Eu conhecer um pouquinho da ponta, assim. Uhum. Quem que tá, até aonde está chegando os meus R$ 5, sabe? Que sejam R$ 5, assim. Eu gosto disso e eu vejo que a gente, como instituto, hoje a gente oferece essa oportunidade mesmo. E eu acho que é isso, é importante. Todo mundo tem alguma coisa para dar, assim, né? Eu sinto que, principalmente em momentos como esse, assim, eu acho que a parte da doação é realmente você olhar, assim, para o que você tem. Eu acho que começa com a gratidão, né? Acho que começa você olhando para o que você tem, assim, quando você começa a entrar em contato com essas comunidades, essas pessoas, você é tipo, caraca, eu sou muito privilegiado mesmo, assim, sabe? É... Será que eu não posso deixar de tomar um açaí essa semana? E o meu açaí vai ser tipo assim, o arroz do mês inteiro de alguém, assim, sabe? Depois que eu comecei a trabalhar com isso, mudou um pouco essa minha perspectiva, sabe? Tipo, sei lá, eu tomo açaí 3 vezes na semana, assim. Tipo, caraca, Custa nada abrir de pelo menos uma vez na semana, né? sabe? A gente não tem ideia do luxo que a gente vive, assim, né? Do privilégio. Mesmo quem tem pouco, assim, olhando para todos nós, eu não sei onde cada um tá, mas assim, a gente tem uma casa, a gente tem luz, a gente tem gás, as pessoas que, pelo menos eu tenho entrado em contato, assim, é isso, agora estão lá, assim, vivem numa casa de tábua, se chove muito, talvez nem durma, e não está muito longe, né? São pessoas que é isso, que a gente convive diariamente, que frequentam a nossa escola hoje. Então, sem dúvida, a gente tem algo para oferecer, né? Aí eu acho que é o trabalho de cada um. Olhar assim e falar, putz, é isso que eu tenho para dar agora, e eu não tenho também, tá tudo bem. Mas fica o convite também para estar acompanhando, assim. A gente está colocando bastante energia no nosso Instagram agora, é, porque ainda mais com bastante tempo em casa. Então a gente vai estar conseguindo compartilhar bastante assim sobre essas histórias de vida, sobre os projetos. A gente está organizando, não sei se já pode falar aí, mas um retiro em casa em breve com esse tema, né? Sim. Com esse tema de impacto. Matheus daqui a pouco vai soltar aí, mas acho que é isso. Gratidão, quero agradecer aí a todo mundo. Minha mãe E tá aí também. sim, sua mãe está em todos os encontros. A mãe da Marina acabou de falar aqui, que massa. Sim, pois é. Ah, tem aqui um comentário agora da Thalita também, perguntando se a gente pode compartilhar materiais sobre essas experiências nossas também, para ajudar nos debates enfim, nos serviços de atenção básica de saúde, né? Eu acredito que o nosso Instagram, né, por enquanto, é o nosso principal canal hoje, também além da plataforma, né? Sim. Legal. Então, assim também, Jana, aproveitando, né, eu sempre libero no final para quem quiser fazer uma propaganda e tudo mais. Né, se as pessoas quiserem conhecer os nossos projetos, cada um deles, né, além do que você está falando, e também quiser contribuir, é só acessar doe.inquire.com, né? Isso. É a nossa plataforma de doação, mas também é a nossa plataforma de informação, assim, onde a gente tenta colocar todas as informações sobre esses projetos. A gente vai estar atualizando até ela esses dias. E é isso, toda doação é bem-vinda. Lá a gente não fala muito sobre empresas, mas a gente também está super aberto a fazer parcerias com empresas. E às vezes até tem pessoas que têm dificuldade, assim, né? Mas eu não gosto dessas plataformas, assim. É, Dá para entrar em contato por WhatsApp, a gente vê uma outra forma também. Tem gente que tem dificuldade. Eu acho que depois, como que eu consigo colocar? Eu não tenho o número aqui agora do impacto. Você tem, Matheus? Que WhatsApp? número? Do O WhatsApp? WhatsApp? Não, não tenho também não.
Mas se Eu você... posso colocar o meu. Aham. E, Jana, me manda também que depois, acho que depois de amanhã vai um e-mail com materiais extras para as pessoas. Eu Isso, posso colocar lá também o nosso número de WhatsApp do Impacto também, tá bom. Mas além também com o fico site. super disponível aí, quem quiser falar mais, tiver alguma ideia, quiser contribuir de alguma forma, pode me mandar um WhatsApp e a gente segue em contato também. Tá certo, então. Gratidão, Jana. Gratidão a todo mundo aí que ficou até o final. Gratidão também a todo mundo aí que tô vendo algumas caras aí que eu tô habituado aí todos os dias aí nos encontros do Retiro em Casa. Foi muito bom aí essa semana com vocês. E em breve, né, a gente lança as informações com os próximos, né? Assim como a Jana falou, a gente já está planejando fazer um Retiro em Casa especial do Impacto em Kiri, né? Mas assim que a gente fechar essas datas, né, vocês vão saber, tá bom? Obrigado, gente. E agora eu vou liberar o microfone para todo mundo para a gente falar tchau, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau, Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Gratidão. noite. Boa Matheus, muito noite. Tchau, tchau. obrigada, viu, Matheus? Muito obrigada por todo o cuidado, todo o suporte. Muito obrigada. De nada, Você gratidão. arrasou, Matheus. Adorei. Pode me convidar para mais. Eu gostei desse negócio. Muito legal a palestra de hoje. Foram dias incríveis todos esses, gente. Obrigada. Valeu, Kátia. Obrigado você. Valeu. Tchau, então, gente. Boa noite. Tchau, obrigada, gente. Fico com Deus. Até a próxima.